Está começando mais um 300 Talks aqui na ABF 2022, diretamente do stand da 300 Franchise. E agora o assunto é ninguém mais, ninguém menos do que a própria 300. Estamos aqui agora com o Leandro do meu lado e também aqui um dos franqueadores, o Luiz. Franqueadores, assim, vamos chamar de multifranqueadores? Como é que a gente pode chamar ele, Leandro? Um empreendedor serial, acho que é. É um empreendedor serial, tipo serial killer, é um serial empreendedor? É isso aí. É o franqueador acelerado pela 300. É, porque a gente já teve alguns episódios com o Luiz, ele contou de algumas parcerias que ele já faz, inclusive está aqui na feira, né, que é a Touareg e a Locax. E ele tem mais negócios dentro da 300, né, Leandro? Conta um pouco como começou a parceria com ele. Hoje vem acontecendo um negócio bem legal assim dentro da 300, que alguns empreendedores, que são nossos sócios em alguns negócios, eles vêm trazendo outros negócios para serem acelerados. Felizes com o resultado que está tendo inicial. O Luiz começou, por exemplo, com a Touareg. Depois eu quero até contar um pouquinho a história de como a gente se conheceu, assim, porque foi bem legal. Bem interessante. Bem interessante no caso, né? Mas assim, hoje o Luiz começou com a Touareg, tem quanto tempo? A Touareg fez agora 2 anos. 2 anos. 2 anos que está sendo acelerado. A gente vai bater agora 300... Bateu 300 unidades. Bateu 300 unidades agora em 2 anos de negócio, né? Aí no meio do caminho... 2 anos de negócio, assim, quantos por cento de crescimento? A gente tinha 25 unidades, multiplica aí. Nossa, é muito crescimento, é uma aceleração máxima. A Touareg hoje, ela já é a maior corretora do Norte e Nordeste e ela já está classificada Maior rede, né? Maior rede. Está classificada entre as maiores do Brasil. Então, aí começou realmente o casamento definitivo com a 300. Mas tudo começou em Comandatuba, discutindo sobre seguro. No encontro da própria BF. Na própria BF. E aí depois da Touareg vocês foram para o ramo de locadora também. Locadora, empresa de que é também uma novidade, né, aqui na feira. E aí vocês estão com mais negócio dentro da 300? Então, aí a novidade o Lê conta. Vai contar a novidade? Na verdade, assim, ó. Todo empreendedor, a maioria dos franqueadores, meu microfone está falhando um pouco. A maioria dos franqueadores, eles tendem a ter vários negócios. Normal. Acho que agora ficou bom. Olha. A maioria dos franqueadores, eles tendem a ter... Vocês estão me ouvindo bem? Tô. Pra mim tá cortando aqui. Tá cortando? Ele tá batendo. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá? Tô. Vamos lá. Agora o meu... Agora... O seu é um lado só. O seu é um lado. Vamos falar. Acho que tá de boa. Tá. Eu vou voltar então como a gente conheceu o Luiz. Isso. Tá? A gente tava no encontro da BF e a BF faz encontro de franqueadores de Comandatuba, e foi um negócio bem interessante assim, que a gente tem a oportunidade de conhecer bastante franqueadores, fazer bastante network, né? Assim como essa feira que está acontecendo aqui, maravilhosa, lotada, a gente reencontra os amigos, no caso, foi num desses encontros que eu conheci o Luiz. E um negócio interessante, que assim, ó, tem 2 anos que a Touareg está com a gente. Aí, naquela época, a 300 ela estava começando a acelerar marcas, no caso, né? E como todo negócio no começo, ele gera um pouco de dúvida, né? Eu e o Luiz, a gente, quando se viu, a gente parece que foi 2 almas gêmeas que se encontrou, assim, é um negócio bem legal. É um casamento assim. Mesmo, né? Porque antes da gente acelerar uma marca, a gente tem que estar muito alinhado com o sócio, o empreendedor que está por trás do negócio. O cara tem que ser muito bom. O business tem que ser legal, mas o empreendedor tem que ser muito bom e ele tem que estar muito alinhado com a gente. Sim. Porque a gente vai casar e vai seguir ali durante um bom tempo da vida. Vão ser sócios, né? Provavelmente para sempre, ou talvez por um bom tempo da vida, seguindo no caso.
Quando eu encontrei o Luiz, né, a gente de cara assim parecia que já tinha 20 anos de amizade, né, não, Luiz? Com certeza. Assim, parecia... Casou mesmo, né? Casou mesmo, né? Negócio bem legal, assim, a gente começou a bater um papo e já começou a falar sobre negócios, aquilo que a gente poderia construir, parecia que a gente se conhecia, mesmo a gente tendo se conhecido naquele primeiro momento. Só que o Luiz, ele tinha um sócio, ele tinha não, ele tem um sócio. Que é o CEO da Touareg. Que é o CEO da Touareg, né? Que é o André, que é muito gente boa também. Já teve com a gente aqui também. Já teve, né? Muito gente boa também, é nosso sócio hoje, um cara que eu gosto muito também, amo de paixão, assim. Mas é um cara mais... Não é igual o Luiz, assim, ele não bateu, né? Quando o André me viu a primeira vez, ele fechou a cara pra mim, né? Ele fechou a cara pra mim, aí ele pegou e falou assim, eu não quero ter sócio. Aí o Luiz, né? Falava assim, André, escuta ele, né? Vamos conversar com ele primeiro, né? Aí o André falava assim, Luiz, deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero ter sócio. E virou a cara pro lado assim, aí o Luiz conversando comigo, o André virava as costas e não queria nem olhar pra mim assim, ó, não queria olhar no meu rosto, não. Mas aí a gente foi descontraindo, né, no encontro, ele acontece na ilha de Comandatuba, então é um lugar informal, mais descontraído. Foi sabendo, abaixou a guarda você depois. Começa a tomar uma cerveja junto, vai conversando, vai entendendo que ter sócio não é tão ruim às vezes quanto parece, até porque eu, no passado, também não queria ter sócio. Eu achava... Então você entende, né? Eu entendo, claro, porque assim, até uma etapa da minha vida eu tinha meu irmão como sócio, e eu dizia para todo mundo, não encarava meu irmão como sócio, porque ele é meu irmão, então eu dizia para todo mundo assim, ó, eu não quero ter sócio, nunca quero ter sócio. Hoje eu tenho mais de 200 sócios. Né? Mas a gente entendeu o seguinte, a gente precisa ter pessoas que nos complementem, né? Se a gente tem pessoas que são complementares e estão alinhadas com a gente em valor, em propósito de construir coisas grandes, né? Então acho que a conta fecha, né? Tamo junto. Aí o André, ele lá em Comandatuba, gradativamente, conforme a gente foi conhecendo, ele foi entendendo que a gente era gente boa, que a gente estava querendo fazer as coisas acontecer, querendo ajudar, querendo participar no caso. Ele virou para mim e falou assim, ó, tem uma condição para você ser meu sócio. Lembra disso? Tem uma condição. Eu falei, qual? Ele falou assim, ó, você tem que botar no contrato que eu posso comprar a tua parte qualquer hora que eu quiser, para mim te tirar do negócio. Não foi? Não, agora tudo bem, eu coloco. Agora você só assim, não sei se eu vou vender, né? Eu falei assim, não, tudo bem, pode. Por avaliação de mercado. Sim. Pela avaliação de mercado. Eu falei, não, tudo bem, pode colocar sem sombra de dúvida. De vez em quando eu encontro com ele, eu falo assim, compra a minha parte aí que eu tô precisando de dinheiro. Hoje ele fala, não quero mais você fora, não. Quero você junto. Quero estar junto, né? Que legal. Mas assim, para você ver, quando junta empreendedores, né, que estão com vontade de fazer as coisas acontecer, que tem valores, acreditam nas mesmas coisas, né? Igual o Luiz, a gente deu um match de cara, né? Igual eu falei, a gente é tipo alma gêmea no bom sentido, né? Uma gêmea de negócios. Uma alma gêmea de negócios, de amizade. E aí depois vira amizade, né? O Lê é um grande amigo, um cara que eu admiro. Bateu o santo. Bateu o santo. E o André, num segundo momento, no caso, a gente se acertou, mas hoje a gente é muito amigo. Gosto dos dois, assim, na mesma proporção. Inclusive, ele tá aí também, ele até esteve aqui conversando com vocês. Mas assim, juntando empreendedores que querem fazer o negócio acontecer e cada um numa especialidade, né? Complementares, no caso. A 300, o Léo, a empresa em si, ela é um motor de tração que deve ser plugada em empresas que tem por trás bons empreendedores, gente que quer fazer o negócio acontecer, que acredita em longo prazo, né? E tem um negócio legal, tem um business legal, que é o caso da Touareg, que em 2 anos aí ela explodiu, está com 300 unidades, né? Quem pode falar um pouco da Touareg aqui é o... Saiu no Jornal do Nacional Seguros hoje, na verdade, 300 unidades. 300 unidades, então, quer dizer, é uma empresa que está espalhada no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, é no segmento de seguros. A Touareg está com outros negócios. Que é um segmento seguro. É um segmento seguro.
Mas a Touareg está trazendo outros negócios, está trazendo a Teneré, que a gente vai conversar, que é uma outra empresa que a gente vai... A Teneré é uma outra franquia? De seguros focada em saúde, vida e odonto, benefícios. Porque o corretor de seguros, ele tem um corretor pleno, que é o Touareg, e ele tem um corretor Suzepinha, que só vende benefícios. E isso vai meio que complementar a Touareg ou vai atuar realmente separado? Duas marcas separadas, mas do mesmo grupo. Elas são complementares. Elas se fortalecem, porque tudo no mercado é volume. Como é que é o nome? Teneré. E a Teneré já está sendo acelerada. Vai ser acelerada pela 300. Vai começar agora essa nova marca, então. Então, às vezes, um cara que tem a Touareg, ele pode ter essa outra franquia ou é uma franquia para quem... tem a Touareg não precisa. Não precisa, já tem. Mas aquela pessoa que... Ele quer só esse segmento, só o segmento você vai ter essa opção agora com a Teneré. Mas para você ver que negócio interessante, né? A Touareg é um negócio tão legal, tão interessante, vem fazendo tanto sucesso. Os franqueados da Touareg têm tanto sucesso e eles estão tão satisfeitos, no caso, que a gente falou na Teneré, no caso, a gente já tem mais de 30 interessados que estão conversando sobre o negócio, e isso é porque a gente nem lançou nenhum tipo de mídia. Pois é, eu comecei a perceber isso na tipo 300. De propaganda, não fez. Quando começa o burburinho de que a 300 vai acelerar determinada marca, os interessados vão chegando, né? Parece mágica. E quando você tem por trás, no caso, bons empreendedores, que é uma franqueadora que dá um suporte muito bom. A gente falou em outros episódios aqui, né? O suporte, ele deveria ser algo que todos têm, não deveria ser um diferencial. Mas hoje ele se tornou um diferencial, né? Então você pega a Touareg, tem treinamentos constantes, no caso. E é uma área que precisa muito disso, né? Todas precisam, mas eu acho que o vendedor de seguros, ele tem um treinamento... Antes de formar o cara como vendedor, tem que formar a mente dele. Modelar. Uma coisa que eu acho bem engraçada, você fala assim, quem é o dono do negócio? Se olhar para mim hoje e perguntar quem é o dono do negócio da Touareg, eu vou dizer, é o André. O André é o cara que entende seguros, é o cara que vive a Touareg, especialista. É o cara que vive aquilo ali. Quem é o Luiz? O Luiz é um empreendedor que quis, como o Lê falou no início, quer ser um empreendedor serial, quer ter outros negócios. E aí, minha outra empresa, LocaX, quem é a empreendedora? Quem é a CEO? É a Lívia. O negócio é dela, ela que vive, ela que está ali. Ela que respira ali a locadora. Ela é especialista também, né? Especialista, estou ajudando a estruturar. A Teneré, é o André e o Wander estão ali no negócio. Os outros negócios que a gente está trazendo, que, por exemplo, eu me associo, eu compro os negócios, associo e trago formato. Tem um cara que vive aquele negócio. Sempre. Tem outras marcas que a gente está trazendo. Há 2 minutos, tem um empreendedor que vive, que é uma empresa de rastreamento. 2 minutos é outra franquia? Acelerada pela 300, uma empresa de rastreamento veicular. Rastreamento veicular. Então, você vê que são negócios complementares, né? Então, dentro de alguma forma, estão ligados ali. Estão ligados. Tem um outro negócio que a gente está assinando, que é um negócio que eu tenho já... Existe há 14 anos, mas que a gente montou a franqueadora há 1 ano, que está entrando na 300 para acelerar. Não sei nem se eu posso dizer o nome ainda. Pode dizer. A Angels Life. A gente vai acelerar um LPI, Lar Permanente de Idosos. Nossa! A gente tem já as unidades em Campinas, estamos crescendo, somos grandes no interior de São Paulo. O Fábio, que é meu sócio, que é o cara que toca o negócio, o cara que entende, é o cara que sabe cuidar de idoso. Está mais de 12 anos no negócio, a história dele é linda. Sempre tem um especialista. Tem, porque ele começou o negócio, por exemplo, para cuidar da avó dele. Ele não achou um lugar para cuidar da avó, um lar permanente para cuidar da avó, e montou. E daí expandiu, virou uma rede, e agora a gente vai ser a maior do Brasil através da 300. E a 300 é sócio de tudo isso? Ela acelera sócio de tudo? A 300 só acelera negócios que ela se torna sócio. Se torna sócio necessariamente. Eu vou te explicar o porquê. A parte de crescimento da empresa, ela não é algo rentável. Rentável é você criar negócios grandes e você participar depois lá na frente de grandes empresas, no caso. O que faz uma empresa crescer? Quando você tem muito conhecimento dentro. Então, assim, conhecimento e foco. E foco naquilo, né, que você se propôs a fazer. Né? Tem uma metodologia por trás de tudo isso que o Luiz está falando. Por mais que o Luiz ele está envolvido em vários negócios, o Luiz está focado em gestão. Ele está ajudando todos, levando conhecimento de gestão para todos os negócios, né? Cada CEO de cada negócio
está focado exclusivamente na especialidade. Na especialidade, dentro daquele negócio. Entendi. Igual ele comentou da Torego, o André, que o André nasceu com isso. O avô dele ou seja, a 300 corretor. Aí com essa curta história de sucesso, já podemos chamar assim, ela já começou esses casamentos a dar tão certo que o gestor ele acabou já multiplicando, né? O casamento já começou a prosperar em outros segmentos que são complementares. Hoje nasceu várias holdings. São holdings, né? Várias holdings, no caso, dentro da 300, no caso, porque assim, tem alguns empreendedores que têm a capacidade de gestão diferenciada e ele consegue motivar outros empreendedores, no caso, a ficarem focados em fazer algo, uma empresa ficar grande, no caso. Como é o caso do Luiz hoje. Como é o caso do Luiz hoje, então você está envolvido com 5 marcas. 5 marcas e na 300. Todas sendo aceleradas pela 300, todas com a sociedade e provenientes do casamento aí também, né? Eu acho que assim, qualquer negócio você faz, você confia. Porque aí você já casou, né? Agora vamos continuar. Eu confio bastante no Lei, no Léo, confio bastante na 300. Confiança é fundamental. São meus mentores. Se eu aprendi algo, se eu está multiplicando hoje. 2 anos, se eu estou multiplicando foi porque eu estou próximo do Lei do Léo. Eu até brinco, né? Que a minha palestra foi mediano também vence, mas você é a média de onde você vive, onde eu vivo. Eu tô o tempo inteiro eu tô do lado do Lei do Léo. Absorvendo mesmo, você tá né? quando em São Paulo? Eu vou. Uma esponja. Eu sou churrasqueiro oficial, tá? Churrasqueiro. Já venho com a picanha e o kit de churrasco. já vem contratado, né? Ele tá falando isso aqui dando risada, parece brincadeira, mas não é brincadeira, tá? Verdade. É verdade. O entrosamento, né? A sintonia de vocês, ela acaba proporcionando realmente uma amizade que ela transcende, ela transborda o negócio, né? É uma amizade, mas é um foco muito grande nos negócios. Sim, os negócios estão acontecendo. A gente está fazendo um churrasco, a gente está brincando, está bebendo um vinho, a gente está falando de negócio. A gente está fazendo um churrasco, o Luiz fala assim, cara, eu vou trazer fulano aqui para a gente bater um papo e trazer um pouco de conhecimento. Então, assim, a cada churrasco que a gente faz, a cada vez que a gente se encontra, a gente sempre está falando dos negócios, se a gente está jantando, a gente está fazendo uma reunião. Se a gente estava em casa, sei lá, fazendo um churrasco, a gente está trazendo alguém para falar de marketing, sempre gente muito boa. A gente traz o nosso network. É praticamente um evento, né? É mais ou menos isso. Cada encontro de vocês acaba se tornando um evento. Troca de conhecimento. Sim. A ABF é um evento gigante, mas o encontro de vocês acaba sendo... O meu negócio principal que é seguro, você vende no seu network. Se você não cativar o seu network, se você não está ali alimentando, está ali sempre dando chance ao seu network crescer. E acima de tudo, está... Se relacionando, está gerenciando esse network e está trocando. Porque, por exemplo, quando eu trago alguém no meu relacionamento, apresento ao Leandro e ao Leonardo, eu estou aumentando o network, tanto da pessoa que eu trouxe como o meu, porque network é uma mão dupla. É uma circulação ali de negócios e do que faz parte daquele ciclo ali, né? Vou dar um exemplo. Eu sou baiano, eu tenho um amigo publicitário que é baiano, que é o Joca Guanais. A gente estava falando de marca. Aí eu vou levar o Joca pro churrasco. Joca, vamos pro churrasco. Não perguntei nem se ele gostava de carne, mas assim, vamos fazer um churrasco na casa do Lei do Léo. Aí já tá lá o Joca falando de marca, analisando a marca da gente, conversando, trocando. Hoje o Joca já tá vendo se vai trabalhar para as empresas do grupo, já tem até uma empresa que ele está assessorando. Então assim, troca de relacionamento. Sem dúvida. Networking. E quanto mais você tem, mais negócios acabam surgindo daí, né? Deixa eu te contar uma história interessante. Eu tô com 41 anos. Eu já tive vários negócios na minha vida e uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: se você ganhasse na Mega Sena, o que você faria amanhã? Aí eu pensei assim, putz, cara, eu não vinha trabalhar. Eu pensei, mas eu não falei, né? Aí a pessoa virou pra mim e falou assim: se você pensou em não vir trabalhar, parece que ele tava lendo a minha mente, pegou e falou assim, você tá no lugar errado. Aí eu parei pra pensar, eu falei assim, esse cara tem razão. Esse cara tem razão e eu não vou mais me posicionar no lugar errado.
Então, assim, ó, eu procurei, dentro do meu trabalho, fazer tudo aquilo que eu gosto, tá sempre junto de pessoas que eu gosto e que traz aquilo que eu acredito em prosperidade para todo mundo, no caso, e fazer um negócio que seja divertido. Tem gente que pega e fala para mim assim: caramba, cara, você trabalha muito, você é um primeiro a chegar, você é o último a sair, você vive viajando, né, muitos negócios, não sei o quê, você não se diverte? Eu escuto muito isso. E eu sempre respondo a mesma coisa: eu me divirto o tempo todo, porque o meu trabalho é muito divertido. Troca o verbo trabalhar por se divertir, Eu estou fazendo aquilo que eu amo. A gente acabou de vender uma empresa nossa, que é praticamente ganhar na Mega Sena. No dia seguinte eu estou aonde? Eu estou aqui, estava na 300 trabalhando, logo na sequência... Trabalhando / se divertindo. Logo na sequência a gente está aqui na feira, né? A feira é um baita de um evento que são muitas horas que você fica em pé, são muitas horas que você fica conversando, fazendo network, prospectando, conversando no caso. Só que assim, é muito divertido você estar aonde você fazendo aquilo que você gosta de fazer. Sem dúvida. Quando começou a feira, eu peguei e falei assim, como eu estava com saudade disso aqui tudo, porque teve a pandemia, a gente ficou bastante tempo afastado. Então começa a chegar, por exemplo, os sócios nossos, por exemplo, por mais que a gente tenha muito contato com o Luiz por telefone, mas o Luiz mora na Bahia, eu moro em Joinville, então a gente não está toda semana junto, né? Então de repente aí eu encontro com o Luiz aqui, depois eu encontro com o André, ou com vários outros sócios que a gente tem, a gente está todo mundo junto. Cara, é um negócio assim que isso não tem preço. Participar da construção de todas essas empresas e ver o impacto que isso gera. Os sonhos sendo realizados ali. O sonho que é realizado, tanto na vida do Luiz, por exemplo, do André, da Lívia, dos franqueados que estão lá na ponta, do consumidor que está consumindo os produtos, que está sendo o impacto gerado. Toda a cadeia. Ele é muito grande. Sim. Entendeu? Então a gente poder viver tudo isso e participar disso, isso é muito gratificante. Todo dia, cara, eu acordo, eu agradeço muito a Deus e falo, muito obrigado por eu poder estar vivendo tudo isso. E como eu sou, assim como o Luiz, um empreendedor serial, eu gosto muito de estar envolvido em muitos negócios, eu tenho a oportunidade, olha só, de estar focado, fazendo aquilo que eu gosto, que é acelerar negócio, e ao mesmo tempo poder estar desfocado, porque eu estou conversando daqui a pouco com o Luiz sobre a Taureg, daqui a pouco com a Lívia sobre a Locar X, daqui a pouco a gente estava aqui conversando com o Bernardo sobre a Vino. Então assim, a gente tem a oportunidade de conversar sobre muitos negócios, satisfazer o nosso lado empreendedor e ao mesmo tempo estar 100% focado, trabalhando, porque a nossa responsabilidade é muito grande em acelerar os negócios, em transformar a vida das pessoas, certo? E viver assim essa vida legal, divertida que a gente tem, criando amigos como a gente tem com o Luiz. Assim, o Luiz ele é como se fosse meu irmão, só pra você ter ideia. Virou meu irmão. Eu costumo dizer que talento, né, é uma coisa que quando a gente consegue trabalhar com ele, é um privilégio. Porque trabalhar é 70% da nossa vida, pelo menos, né? 70%, 80%, tá no seu caso é uns 80%, 90%. A do Luiz também. Agora, como você mesmo comentou, se a pessoa está trabalhando 90% do tempo descontente, imagina que vida é essa, né? E assim, vocês se encontraram, né, vamos dizer assim, no negócio, na profissão, na vida, e aí acabam tendo toda essa diversão, né, como você mesmo colocou. Falando um pouco em desfocar, porque assim, a gente está focado em acelerar negócios, mas a gente se desfoca porque a gente participa de vários outros negócios e a gente começa a entender, a gente tem muita visão porque a gente vê muitos negócios por dentro, entende como cada negócio funciona e a gente consegue levar de um lado para o outro. De outros segmentos, mais ou menos a mesma filosofia, como se fosse ela se encaixa, né? Com pequenas leva adaptações. De um lado para o outro. Por exemplo, eu não tinha ideia, cara, que ter um lar de idosos era um negócio tão bom. Quando o Luiz começou a me apresentar e a gente começou a conversar sobre o negócio e ele começou a me explicar junto com um outro sócio que fundou o negócio, que está lá há 14 anos, e a gente vendo a história, o cara criou um negócio por causa da avó,
né, inicialmente, porque precisava de um lugar, não encontrava um lugar adequado para a avó, aí ele criou um negócio e a gente começou a entender como é legal você poder, no caso da Angels, você tá ali cuidando, fazendo bem, cuidando dos idosos, né, e ao mesmo tempo você tá ganhando dinheiro com aquilo. Ganhando dinheiro com né? quase um projeto social. E é um negócio rentável, né, e assim, eu não tinha ideia também da necessidade que as pessoas têm. Por exemplo, assim, numa cidade igual Campinas, cabe quase 20 casas de idosos. Pois é, uma cidade... Só dessa marca. A quantidade de idosos, né, que tem uma cidade, uma grande metrópole... A procura é gigantesca. É algo até maior, né? Porque existe hoje uma parte um estudo sobre economia que fala economia platinada, que é o dinheiro dos cabelos brancos. Ou seja, todo mundo vai envelhecer. É inevitável. E a questão é o seguinte, a última geração que cuidou dos pais é a nossa. Os estudos estão falando que, assim, quem está sendo criado diz assim, você vai ter uma casa maior, vai cuidar do pai, tá ali, é essa última geração. A próxima está dizendo assim, como você vai cuidar? Não quer dizer que você vai largar em qualquer lugar, você vai cuidar bem, mas Sim. Não é mais aquele lugar assim, vai estar dentro de casa, vai ter um quarto, até porque as casas estão menores. O custo e vai ser, maior. Inclusive, mais confortável, mais confortável, porque ele tem um tratamento especializado. Ali o relacionamento, ele tem convivência com outros idosos, porque isso também é um outro problema. O idoso vai envelhecendo, vai ficando em casa, ele fica ali isolado. Né? Então ele vai conviver deixam ele, vai ter mais convivência, a saúde mental vai ser mais trabalhada. Como eu não entendia muito desse negócio... Você percebe que é um bom negócio, mas você nunca pensou nisso. Como eu não sabia muito, não entendia muito esse negócio, eu falei pro Luiz assim, Luiz, eu quero visitar, eu quero ver. Eu conversando com os idosos, eu perguntava assim, você tá aqui por quê? Todos os idosos que eu conversei, falou assim, eu tô aqui porque eu quero estar. Eles não querem... Escolha deles, inclusive. Escolha, entendeu? Por quê? Porque lá eles se sentem melhores ali do que eles estando, por exemplo, talvez com a família, por vários motivos. Tem alguns que não se dão bem com a família, ok, mas tem alguns que se dão super bem com a família. Se dão bem com a família, mas eles querem estar ali porque ali eles estão junto com gente da idade deles, eles têm uma rotina para atividade. Os idosos, no modo geral, eles não gostam de perturbar, de ocupar as outras pessoas, no caso, né? Então eles têm necessidades especiais e eles precisam de carinhos especiais. Entendeu? E ali tá com tudo na mão, todo mundo que tá ali para servir. Criou-se realmente uma empresa para fazer esses atendimentos a essas necessidades, né? De uma coisa que é engraçada. Tem uma história de um idoso que me chamou muita atenção. Que é um cara lúcido, financeiramente muito bem resolvido, que ele arrumou a vida dele, ou seja, se separou porque já não tinha mais convivência, se organizou a vida para sair do apartamento dele para ir para o lar de idosos. Você pergunta a ele por quê? Porque ele falou simples, eu quero alguém para cuidar de mim de forma especializada, que tem 70 e tantos anos, e por causa da convivência, porque está se sentindo só. Ele não queria mais se sentir só. Então você chega lá e está jogando baralho, jogando dominó, jogando sinuca, com outros idosos da mesma idade. Ele acorda com outra vontade, né? De forma completamente diferente de acordar em casa. Você entende como é mágico a gente poder participar de tudo isso e o quanto nós estamos fazendo bem, expandindo um negócio desse, levando isso para o Brasil todo. O impacto que você tem na sociedade em meio a todas essas frentes que a 300 hoje acelera. Né? A quantidade de pessoas, de idosos no caso, que gostariam de estar ali, a gente ainda não tem a quantidade de casas necessária, é assim gigantesca. A demanda é muito grande, entendeu? Então assim, a gente poder saber que a gente vai levar isso para o Brasil todo e saber que a gente vai estar fazendo bem para a quantidade de pessoas, quantidade de idosos. Vão se beneficiar, né, com essa empresa. Cara, isso não tem preço. A gente acorda todo dia assim. Eu estou falando de um negócio, são vários negócios diferentes. Todas as frentes acabam impactando na sociedade, no Brasil inteiro. E daqui a pouco, eu já vi que também estão indo para fora do Brasil também, né? Sim. Então daqui a pouco começa a atravessar as fronteiras. A gente tem algumas franquias fora. Eu queria deixar um recado para quem vê esse podcast. Assim, se você está buscando conhecimento, network, vem
para onde tiver um evento que tem o stand da 300. Se assim, tem um stand da 300, vai para lá. Vá lá. Uma coisa só, você pode pegar qualquer franqueador da 300, parar e dizer assim, conversa comigo. Todo mundo vai parar para lhe ouvir. Você tem uma mentoria ali gratuita que muitas vezes você não teria em lugar nenhum. E é assim, e as pessoas perdem a oportunidade. A gente está dando palestras aqui gratuitas, está dando conhecimento, está dando troca de conhecimento. Então assim, E a gente está aqui no podcast, eu tô percebendo isso na prática, porque não é papo de vendedor. Não é papo de vendedor. É realidade, né, Leandro? Porque você tem, assim, uma satisfação realmente dos franqueadores em relação ao trabalho, essa parceria. Você não quer nem comprar uma franquia, mas está com problema no negócio, quer tirar ideia. Vem fazer network, vem conversar, vem trocar ideia. A abertura é muito grande, né? Deixa eu falar um negócio interessante para você, ó. A quantidade de franqueadores que procura a 300, ela é gigante. A gente recebe 15, 20 franqueadores novos assim que nos procuram por dia. Só para você ter ideia, isso orgânico. Pessoas que nos procuram, tem alguns por dia, né? Que procuram por mim, procuram pelo meu irmão, né? Assim, nós não conseguimos estar com todos, tá? A gente seleciona muito bem através de principalmente quem são os empreendedores que está por trás do negócio, o negócio em si, no caso, e o time, o momento. Ele tem que estar no momento certo de explodir o negócio. Alguns nos procuram e já são gigantes, mas talvez ele não está no momento. Alguns nos procuram, mas ele está num momento ainda muito iniciante, né? Então, assim, para isso a gente criou várias derivações da 300 para a gente conseguir ajudar em cada etapa, desde quem quer se tornar franqueador, para quem é um franqueador que está começando com pouca experiência no caso, né? Para depois talvez a gente pensar em fazer uma aceleração, porque você acelerar quem está fora do momento correto, a gente pode quebrar essa empresa, entendeu? Então já não é aquilo que a gente imagina no Mas caso, aí vocês né? acabaram também com esse trabalho que vocês fazem, né? E o conceito de aceleração, perceber que esses que não estão preparados, vocês preparam. Eu recebi aqui que na são feira, interessantes, que deu toda essa liga, vocês acabam preparando também. Eu recebi aqui na feira alguns, eu vou falar amigos, porque eu considero amigos, alguns amigos que não estão sendo acelerados com a gente, mas que às vezes troca bastante ideia, que estão executando o plano deles assim. Teve um caso em específico aqui, emblemático, né? Que quando ele foi conversar comigo, na época 300 nem existia, na época existia só a Ecoville. Aí eu conversei bastante com ele e dei alguns direcionamentos de coisas que eu acreditava, de como a gente fazia a Ecoville crescer naquele primeiro momento. Ele chegou aqui para mim e falou assim, cara, eu vim aqui para te agradecer. Eu tô com 500 unidades e sem tudo aquilo que você me ensinou, isso não teria sido possível. E junto com ele trouxe um outro que está batendo 200 unidades agora e falou assim, cara, eu vim aqui junto para te agradecer, gratidão. Eles não são nem acelerados, mas foram um conceito que foi aplicado. Porque assim, ó, além da gente acelerar negócios, além da gente estar impactando a sociedade desse jeito, a gente também quer fazer com que o franchise se transforme, né? Vão acabar se transformando numa verdadeira universidade, né? O nosso sonho é, no futuro, quando alguém quiser montar um negócio, seu primeiro negócio, as pessoas não vão mais pensar em montar um CNPJ sozinho. Ela vai montar sempre o seu primeiro CNPJ através de uma franquia, porque é muito mais seguro, os negócios vão ser muito mais sólidos. Antes de abrir, ela já vai pensar no conceito de franquia. E vai procurar alguém. Porque é um que conceito... seja a gente, que seja algum concorrente nosso, mas assim, independente disso, a gente vai mudando o conceito, a cultura da sociedade. Porque entendeu? É cultural. O conceito de franquia hoje, o modelo de franquia, ele é quase que o modelo de sobrevivência, né, para a economia. É isso aí. Se a pessoa não pensar como franquia, ela acaba não conseguindo sobreviver durante muitos anos. Mas uma coisa que eu preciso falar que é interessante, né? Eu sou baiano, moro em Salvador. Não percebi. Sotaque, quase não dá para ver, né? E o que é interessante, a Bahia sempre foi consumidor de franquia. Nunca foi exportador de franqueadores. Caía, hein? E hoje a gente está exportando negócio. A gente está exportando franqueador. Tuareg é baiana, Locax é baiana, Tenerê é baiana.
A Angels, ela nasceu em Campinas, mas a franqueadora tá lá na Bahia, tá na nossa road. Então assim, a gente está exportando o negócio. E isso é muito bom para qualquer estado, para qualquer cidade. Então, temos que fortalecer sim esse ecossistema. E a 300 é o caminho. Eu sou prova disso. E assim, Luiz, mas você tem mais de um negócio. Não, vamos voltar àquele ponto. Meus sócios são muito importantes. A Lívia, que é minha irmã, que toca a LocaX de uma maneira maravilhosa, que eu nunca vi uma CEO tão competente, que eu tenho que fazer elogio. O André, que vive a Tuareg, vive seguro. O Fábio, que cuida do idoso, parece estar cuidando de um filho. Então, assim, esse é um negócio legal. E isso fala no grito de guerra da 300. Aqui você vai encontrar uma família. E foi o que eu encontrei. Por isso que eu posso falar que o Lê é meu irmão. É isso aí. E assim a gente encerra esse episódio fantástico falando da 300 e realmente do relacionamento que a 300 tem com os franqueadores e também conhecendo um pouco mais dos empresários, né, e como a 300 encara essas parcerias, essas centenas, né, dezenas de parcerias e relacionamentos que a 300 já participa, né, de negócios, e esse conceito de família é muito importante. Então você aí, empresário, ou que está começando a crescer aquele espírito empreendedor que já está transbordando e que você já não está aguentando, está querendo montar um CNPJ, como o Leandro comentou, então acho que um ponto de partida, um ponto de começo ficou muito claro nesse episódio, que é se aproximar da 300, é chegar junto, né, mesmo. É chegar junto e caminhar junto e começar uma franquia. Então procure a 300. Tá aí a dica para você, então, nesse episódio especial, né, falando aqui diretamente da ABF, que é um local onde eles estão se encontrando aqui. Quem já está respirando esse ar de franquia, já está conversando, trocando ideias, vendo como é que tá. E a 300, ela tem muitas conversas de sucesso. Aqui mesmo você pode comprovar com várias entrevistas que a gente fez o trabalho da 300, o que está acontecendo no Brasil e os efeitos que isso está gerando. E a gente volta, né, com outro episódio, né, e só nos resta desejar mais ainda sucesso para vocês e para todo mundo que quiser chegar junto. Isso aí, continuem acreditando no sonho de vocês. Persista, que você viverá tudo que você sonha. Com a persistência você viverá todos os seus sonhos. É isso aí, então ative o sininho, se inscreva no nosso canal e acompanhe os próximos episódios aí de 300 Talks aqui diretamente da feira ABF 2022. Um abraço a todos e muito sucesso para vocês. Até mais.